Agradecemos a Rose pela mensagem apresentada e queremos cumprimentar a todos os irmãos e amigos, aqueles que nos visitam nesta noite. Que você se sinta bem aqui na casa do nosso Deus. Hoje, além de ser uma quarta-feira de oração, é uma quarta-feira muito especial por dois motivos. Porque hoje nós temos alguém entregando o coração para Jesus. É o aniversário dela também nessa noite. É interessante que vai acontecer duas coisas hoje. Você está aniversariando, está agradecendo a Deus por isso. E nesse dia você está começando uma nova vida com Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus por isso. Na verdade, os nossos filhos são frutos daquilo que os pais colocam no seu coração, que é servir ao nosso Deus. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de São Mateus 6, capítulo 6. Queria agora que a gente fechasse os nossos olhos para conversarmos com o nosso Deus. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque estamos aqui nessa noite, estamos aqui para te servir. E queremos ouvir nessa noite a tua voz. Queremos que tu abras a nossa mente e o nosso coração para que possamos entender a tua palavra. E acima de tudo, colocarmos em prática em nossas vidas. Que o Espírito Santo ele possa se fazer presente aqui em cada coração, é o que nós te rogamos por Jesus. Amém. Se nós formos analisar a palavra de Deus, do primeiro livro da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos encontrar a história de vários personagens que decidiram servir a Deus e que foram ancorados e amparados pelo poder da oração. E o maior exemplo que nós encontramos na palavra de Deus é do próprio Jesus. Então você já abriu a sua Bíblia, vamos acompanhar o que o apóstolo Mateus, ele começa a nos falar através do versículo 5. E é interessante que ele começa a nos dizer aquilo que nós não devemos fazer. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens, e em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Agora ele começa falando para nós. Mas tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. A palavra de Deus está dizendo para nós que nós devemos entrar em nosso quarto e orar em secreto. Aí talvez tu esteja dizendo para mim agora, mas na minha casa eu nem tenho quarto. Como que eu vou orar em secreto no meu quarto? Meus queridos, na verdade o que Deus está dizendo para nós é que você precisa ter um lugar a sós para conversar com Ele diariamente na sua casa. Eu diria, se você não tem quarto, você pode conversar com Ele na sala, na cozinha, até mesmo no banheiro, lá na edícula. Jesus, ele tinha um lugar também que ele conversava com Deus. Ele gostava de ir em meio à natureza. E Deus está dizendo para você que você precisa ter um lugar a sós para conversar com Ele em secreto. Este é o primeiro passo para que as nossas orações sejam atendidas. Mas existe também um segredo muito especial que Jesus nos ensinou para nós alcançarmos a vitória. E esse segredo nós encontramos um pouquinho mais na frente, no livro de São Marcos. Passa um pouquinho mais à frente. Primeiro capítulo de São Marcos.
o versículo 35. E a palavra de Deus diz assim: e tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Irmãos, a Ellen White, ela fala que o sol nunca pegou Jesus na cama. Bem cedo ele gostava de ir para um lugar a sós com Jesus, para conversar com ele, para buscar força e poder, para continuar a sua caminhada aqui nesta terra. E tem um adágio da vida que diz que aqueles que madrugam, aquele que madruga, Deus ajuda. E Jesus, ele tinha por princípio, quando ele tinha alguma coisa especial para resolver na sua vida, ele intensificava a sua comunhão com seu Pai. Você quer ver isso? Vamos lá um pouquinho para frente, em Lucas, um pouquinho na frente. Livro de Lucas 6, versículo 12. Este momento aqui foi exatamente quando Jesus se dirigiu a um monte, e diz assim: naqueles dias retirou-se para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Sabe por que Jesus passou a noite orando a Deus? Jesus tinha algo muito especial a realizar. Olha o que está em cima, um pouquinho acima desse verso. Olha o que Jesus tinha que escolher. Jesus tinha que escolher os seus apóstolos, os seus discípulos. E Jesus não podia errar. Jesus precisava ter a iluminação do céu. Ele precisava ter muita sabedoria. Ele precisava não apenas olhar o coração das pessoas, mas ele precisava ir além do coração. Ele precisava conhecer a alma, o íntimo daquelas pessoas que ele estaria escolhendo para o seu ministério, para realizar o seu trabalho aqui nessa terra. Essas pessoas, elas precisavam revolucionar o mundo, impactar o mundo. E então Jesus passou a noite inteira em oração. E eu quero dizer para você que o segundo passo é você levantar de madrugada, a sós com Deus, em silêncio, só você e Ele. E é exatamente nesse momento em que você em secreto conversa com Ele, Ele te ouve, Ele te responde, Ele te atende. Mas existe um outro ingrediente muito especial que nós precisamos também ter em nossa vida. Volta um pouquinho no livro de Mateus 21. Mateus 21, versículo 22. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, ele realizou muitos milagres, realizou muitas curas. Mas ele não realizou nenhum milagre sem primeiro perguntar para as pessoas se as pessoas criam e acreditavam no que iria acontecer. E quando ele sentia que a pessoa cria, que ela estabelecia essa interação com Jesus, que Jesus sentia, ele então realizava a cura, ele realizava o milagre. Ele queria ver se a pessoa tinha de fato fé, se ela acreditava nele. Era uma quinta-feira, nós trabalhávamos lá no Rio de Janeiro, no escritório da Novo Tempo, ali na Conde de Bonfim. Eu acho que o pastor chegou a conhecer. Tocava o telefone e era a dona Rose me ligando e dizendo: Murilo, dá para você sair pontualmente 5h30 e voltar para casa? Porque nós tínhamos uma sobrinha que morava conosco e era enfermeira no Hospital Silvestre, e ela tinha plantão aquela noite. E ela queria que eu voltasse para casa para ficar com as crianças enquanto ela chegava. E eu falei: olha, eu vou voltar, mas eu tenho uma reunião amanhã e eu preciso preparar alguns relatórios para levar para essa reunião. Então fui para casa. Logo depois de 5h30 a Rose chegou e nós estávamos ali jogando um dominó de animaizinhos com os meus filhos. E quando a Rose chegou, ela falou: que legal, que clima gostoso, você jogando. E eu falei: mas você chegou, agora eu vou sair. E ela chegou e falou assim: não, você vai sair por quê? Eu falei: não, porque eu tenho que passar
lá na Novo Tempo, tenho que pegar uns relatórios que eu quero apresentar amanhã, vai ter uma comissão interna da Novo Tempo, e eu gostaria de apresentar esses números que eu gostaria de apresentar. E ela falou assim, mas você não vai precisar desse relatório, por que você quer esse relatório? Eu falei, como não vai precisar desse relatório? Aí ela falou assim, olha Murilo, eu estou vindo da casa da Helena, e o pai da Helena estava andando na Presidente Vargas, e ele foi assaltado na Presidente Vargas. E eu falei, eu com o pai da Helena, você quer dizer que eu vou ser assaltado? Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí o meu filho, o Juninho, ele estava para ir junto comigo para o escritório. Eu falei, filho, você está pronto? Ele não estava pronto. Eu falei, eu vou te deixar. Eu estou com pressa, eu estou saindo. E nós temos por princípio lá em casa, a gente ora de manhã em família antes de sair de casa. A gente ora, se entrega nas mãos de Deus e pede a proteção para Deus. E durante o dia, a gente geralmente não tem esse costume de orar mais. Mas quando eu estava saindo na porta, ela foi até a porta e falou assim, eu quero orar com você antes de você sair. Então ela orou comigo e eu me lembro algumas palavras da sua oração. Ela pediu para que Deus protegesse a minha vida. Interessante que quando eu peguei o elevador, eu estava descendo no andar da garagem, e um senhor alto que eu não conhecia, quando eu saí do elevador, ele falou assim, você é o Murilo? Eu falei, sim, eu sou. E ele falou assim, eu sou o Roberto, aquele moço de Campinas que você me ajudou a resolver o problema do meu apartamento aqui. Eu falei, muito prazer. Ele falou, agora eu voltei para o Rio de Janeiro, eu sou professor aqui da Escola de Guerra do Rio de Janeiro, e eu voltei a morar aqui no prédio, e eu era o síndico do prédio. Por isso que eu acabei ajudando a ele. E então ele queria manter uma conversação comigo, e ele começou a me contar coisas da vida dele, mas eu morrendo de pressa, eu falei, poxa, mas eu não posso. E ele falou assim, olha Murilo, quero te contar o que aconteceu com a minha mãe lá em Campinas. Aí em Campinas tem um túnel, e a minha mãe estava passando no túnel, e ela estava com medo de passar no túnel, então ela vinha devagarinho com o carro, e atrás dela vinha um outro carro, e ela falou, eu vou devagar porque esse carro aqui vai me dar apoio, E ela estava se sentindo amparada por aquele carro. Só que quando passou o túnel, o carro fechou ela e tomaram o carro dela, eram os assaltantes. E eu falei assim, olha, Roberto, cara, eu estou precisando viajar amanhã de manhã, você me desculpa, mas eu tenho que ir. E ele queria continuar conversando comigo, mas eu não podia. Peguei o carro, mais ou menos 2 quilômetros da nossa casa até no escritório, e quando eu peguei o carro, uma voz me dizia assim, pare o carro e deixe o carro. Pare o carro e deixe o carro. Irmãos, isso era na boca da noite, começando a anoitecer. E eu dizia para aquela voz, eu vou deixar o carro na portaria, na entrada do prédio, na frente da guarita, onde fica o segurança. E quando eu sair, esse segurança vai me dar apoio, não vou deixar o carro. Essa mesma voz eu havia ouvido alguns meses antes com a família, a Rose é testemunha disso. Eu parei e deixei o carro. E nós fomos a pé. Mas nesse dia eu não queria deixar o carro. Quando eu cheguei na Rua Conde de Bonfim, é uma avenida bem larga, mais ou menos uns 30 metros de largura. Eu ia atravessar a avenida, o semáforo fechou. Eu fiquei zangado. Eu falei, poxa vida, eu com tanta pressa, o semáforo fecha. Mas eu estava ali esperando o semáforo abrir, era o primeiro. Estava com o carro engatado. Quando o semáforo abriu, veio um ônibus daqueles do condomínio da Barra da Tijuca, aqueles ônibus grandes, e fecha o sinal. Eu falei, poxa, não é possível. Aí os caras desceram e ficaram conversando com o motorista na porta do ônibus. Não, eu buzinei, protestei, engatei um ré, para não bater nas pessoas de trás. Passei meio que em cima da calçada e fui embora. Aí eu olhava no paralelepípedo, assim, os carros indo, e eu dizia para mim mesmo assim, olha aí, tudo tranquilo, não vai acontecer nada. Quando o carro virou à direita, eu vi que na frente de mim, assim, uma Zafira, e ela abriu as 4 portas do carro. Saiu ali 4 homens altamente armados, com fuzis na mão, e começaram a render o primeiro carro. Eu percebi o assalto e parei o meu carro mais ou menos 15 metros do segundo carro que estava na minha frente. Fiquei ali esperando ver o que a coisa iria acontecer. Um senhor passava com uma maleta na mão, eles tomaram a maleta, botaram na calçada, botaram a arma na cabeça, tomaram o primeiro carro, botaram o cara deitado no chão, partiram para o segundo carro, pegaram o segundo carro, a mesma coisa,
E eu comecei a falar para mim mesmo: eles vão chegar e eu vou entregar o carro e eu vou deitar no chão e eu não vou fazer nada, eu não vou reagir. Eles partiram para o meu carro lentamente, 2 homens, um do lado esquerdo, um do lado direito, o lado esquerdo com a metralhadora portátil na mão, o outro do lado direito com uma pistola, e eles vieram para o meu carro. Quando eles foram se aproximando, eu levantei as mãos para cima e, como quem diz, misericórdia, por favor. E eles se aproximaram e ele mandou eu abrir a porta. Eu falei: eu estou no cinto. Ele mandou eu soltar o cinto, falou para o outro: ele vai soltar o cinto. Eu soltei o cinto, saí, mantive as mãos para cima, e aí o chefão lá grita com eles: pega esse Audi, que atrás do meu carro tinha um Audi. E eles queriam o Audi. Pega o Audi. E eles foram para o Audi, pegaram o Audi. Bem, nós saímos dali e nós fomos para a delegacia. A delegacia estava assim, borbulhando de gente. Eu fui à delegacia quase meia-noite. Levaram meu carro e mais 3 carros. Você se sente totalmente impotente. Eu vi meu carro saindo, não pude fazer nada. Fomos para a delegacia, fizemos a ocorrência, fui para casa. E enquanto eu estava na delegacia, passava aquele filme: você não vai precisar do relatório. De fato, não precisei do relatório. Voltei para casa, ela estava me esperando. Contei rapidamente o resumo do que havia acontecido, deitei, dormi. No outro dia viajei, de fato, não precisei do relatório. Quando cheguei em casa, no outro dia, por volta de 10 e pouco da noite, aí ela estava me esperando. Ela falou: agora eu quero saber detalhes, como foi. Aí eu contei para ela os detalhes. Nós sempre tivemos 2 carros, mas nesse momento nós tínhamos apenas um carro. E esse carro era para a Rose trabalhar, dar as aulas dela. E esse carro era para levar os filhos para o colégio, era para comprar as coisas no supermercado, e fazia muita falta. Não tinha como conviver sem o carro, ou tinha que pagar táxi o tempo todo. E então, a gente se colocou de joelho e fomos orar a Deus. E a Rose orou a Deus, pedindo para que Deus devolvesse o carro, porque o seguro pedia 30 dias. Enquanto não encontrasse o carro, 30 dias nós teríamos que aguardar, e a gente não podia aguardar. Nós já tínhamos acabado de comprar o nosso apartamento, a gente não tinha dinheiro para comprar um outro carro. Era exatamente o dinheiro daquele carro que nós vendemos para ajudar na compra do apartamento. Então a Rose orou, pedindo para que Deus devolvesse o carro, porque o carro era muito importante para nós, estava fazendo muita falta, e que ela acreditava e ela confiava que Deus tinha poder para devolver o carro. Após a Rose fazer a oração dela, eu também orei, e a minha oração foi semelhante à dela. Só que no final eu acabei sendo um pouco mais ousado com Deus. Eu pedi para Deus que Ele devolvesse o carro, porque eu sabia que Ele tinha poder. Poder para abrir o mar vermelho. Poder para fechar a boca do leão lá para Daniel e os seus amigos. Daniel, e Ele tinha poder para tirar a água da rocha. Ele tinha poder para derramar todas as pragas que derramou no Egito. E eu falei: tu tens poder, Senhor, para devolver o carro na rua da nossa casa. 5h30 da manhã daquela noite, toca o telefone. Era um capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E ele disse: você é o seu fulano de tal? Eu falei: sou. O senhor perdeu um carro? Eu falei: perdi. E ele falou: seu carro foi encontrado. E eu rapidamente perguntei: aonde o seu carro? Aonde o carro foi encontrado? E ele disse: na Rua do Bispo. Irmãos, na rua da nossa casa. Aí eu pergunto: se o meu Deus ouve a oração deste moço que é um pecador, não vai ouvir também as suas orações? Ele pode ouvir, Ele atende a sua oração. A única coisa que Ele pede é que a gente peça com fé, com certeza, com segurança, acreditando que Ele pode nos atender, e Ele vai nos atender. Existe também, irmãos, um outro item muito especial que nós encontramos isso na história de Jó, no último capítulo do livro de Jó, Jó 42:10, e fala que Deus mudou a sorte de Jó quando esse estava orando pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe tudo em dobro do que antes possuía. Você conhece a história? Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era um homem muito poderoso. E Satanás ficou com ciúmes, ficou com inveja, foi lá, conversou com Deus, tocou na vida de Jó, porque Deus permitiu, e tomou-lhe tudo o que ele possuía.
E ele estava ali naquela vida desgraçada, sofrida, o seu corpo todo tomado. Mas ele ainda encontrou motivos de alegria para orar pelos seus amigos. E aí Deus não resistiu mais. Deus falou: como pode um homem nessa situação ainda encontra motivos para orar pelos seus amigos? Então Deus, a partir desse momento, começou a inverter toda a situação de Jó e deu-lhe tudo em dobro. Eu quero dizer para você nessa noite que vale a pena orar pelas pessoas, vale a pena interceder por ela. Quando você ora pelos seus amigos, saiba sempre, tenha isso sempre em mente, que você é o maior beneficiado. Quando você pede pelo seu amigo, quando você ora pelo seu amigo, Deus lhe dá em dobro tudo aquilo que você pede pelos outros. Mas também existe na palavra de Deus alguma coisa que impede que as nossas orações sejam bem-sucedidas. E isso nós encontramos no livro de Pedro. Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pedro 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher. Como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não interrompam as vossas orações. Irmãos, Deus está nos dando um conselho aqui. Deus está dizendo o seguinte, que nós temos que ter respeito e amor para com o nosso próximo, para com a nossa esposa. A Bíblia diz que se você tiver um problema com a sua esposa, você não deve ir para a cama dormir, sem primeiro você resolver o problema com ela. Caso contrário, meu querido, a sua oração, a minha oração não passa do teto da minha casa. Mas ela é estendida também para o nosso próximo. Se você tem um problema com o seu próximo, conversa com ele, se entende com ele, porque senão as nossas orações não podem ser ouvidas pelo nosso Pai. E o quinto passo, que também nós precisamos ter, é este bom relacionamento para com o nosso próximo. E um outro segredo que nós precisamos ter na oração, nós encontramos no Salmo 139. Eu já estou concluindo. Salmo 139. Salmo 139. Versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos. Irmãos, nós precisamos também orar em pensamentos, porque Deus conhece o nosso pensamento. Uma senhora, ela estava em uma estação rodoviária, assentada de cabeça baixa, e foi naquele momento que passava uma pessoa por ali, viu ela naquela posição desoladora. E ele então foi a uma quintanda, comprou ali alguns alimentos, e sem que ninguém percebesse, passou do lado dela, deixou os alimentos, e caminhando por ali, quando ele voltou, ele viu que ela havia comido aqueles alimentos. E ele então procurou manter uma conversação com ela. Esse homem, ele era um ateu, e ele não cria no poder da oração. E ele então chegou e perguntou para ela: o que havia contigo? Você estava doente? E ela falou: não havia nada comigo. Mas você não comeu os alimentos que eu deixei aí do lado? Como não havia? Você estava numa posição. Ela falou: não, eu estava orando ao meu Deus, pedindo que Ele me mandasse alguns alimentos para eu comer. A partir desse momento ele passou a crer no poder da oração. Mas talvez você me pergunte assim: mas e aí? Eu quero orar mais.
quanto devo orar por dia? Quanto devo orar por semana? A Bíblia responde isso para nós. Quero ver mais essa passagem com vocês lá no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17. São apenas 3 palavrinhas, 5,17. Orai sem cessar. Ou seja, meus queridos, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Eu queria que você aprendesse com o exemplo de Jesus. Jesus nasceu orando. Jesus, irmãos, viveu orando. O sucesso dele foi garantido aqui nessa terra pelo poder da oração. Foram 3 coisas de fato que sustentaram Jesus: oração, jejum e comunhão com o Pai. Mas a oração foi o baluarte. Eu quero dizer para você que mesmo na cruz, nos últimos momentos de vida, Jesus continuou orando. E foi a oração que lhe deu força para suportar os últimos momentos. Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que fazem. Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Irmãos, que nós possamos aprender com o exemplo de Jesus e fazer da oração o sustento e a fortaleza para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos bendiga. Amém. Quero agradecer a belíssima mensagem sobre essas características tão importantes da vida de oração de uma pessoa. Hoje, além desta mensagem tão bela que a gente ouviu, a gente vai levar para casa um quadro também, né? Que é o quadro, a imagem do batismo da Maria Beatriz. Eu queria chamá-la aqui à frente. Eu queria também chamar o seu papai, a sua mamãe, a sua irmãzinha aqui à frente comigo. Você pode colocar aí para mim, já no ponto hino 152 do Inário Adventista? Vem aqui. Aqui está a família do Daniel, a Rosivane, a Maria Beatriz, a irmã. Hoje é um dia muito especial para ela, porque é o aniversário dela. Ela nasceu no dia 25 de maio de 2005. 25/5/2005. Interessante, né? Irmãos, a Maria Beatriz é uma menina... Eu detectei isso quando estive na casa dela, assim, de maturidade precoce, muito inteligente, sabe o que quer da vida, tem profunda convicção do que ela quer, e eu estou muito feliz pela decisão dela, e eu sei que a Rosivane também, a família toda, o Daniel, a outra filha. O hino preferido dela é o hino 152, e o texto predileto dela está em Mateus. Vejam o texto dela, tá, Mateus capítulo 6, você pode abrir comigo, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, Júlia, só um instantinho, Júlia. Mateus 6, verso 22, diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Isso é texto de gente madura, né? Texto de uma profundidade impressionante. E eu, com muita alegria, vou batizar hoje a Maria Beatriz. Mas antes nós vamos cantar o hino dela. Vamos cantar? 152, Vencendo Vem Jesus. Vamos cantar, pode ficar sentado mesmo. Cantem todos. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve o reino deste mundo, ouvirão as suas leis,
Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. Os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido, vem Jesus. Maria, eu quero fazer algumas perguntas para ti. Maria, Júlia, Beatriz. Você gosta bom? Como de ser chamada? Maria ou Beatriz? Ou Maria Beatriz? Maria. Ah, Maria. Que bom. Legal, gostei. Você quer se batizar hoje? Sim. Você crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Sim. Você está disposta, ainda em ter idade, ser guiada pela palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, os mandamentos, as orientações da Bíblia com relação a tudo, alimentação, vestuário, procedimento, testemunho. Você está disposta? Sim. Você está disposta a guardar os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, que requer a observância, que pede a observância desse dia? Sim. Você deseja ser uma bênção para a igreja, para a comunidade, e deseja crescer como Jesus cresceu em graça, estatura e conhecimento? Sim. Você quer ser batizada do jeitinho que Jesus foi batizado, por imersão? Sim. Você quer fazer parte do grupo de membros, do hall de membros da Igreja Adventista, do Jardim América e da Igreja Adventista Mundial? Sim. Amém? Quantos querem ver a Maria Beatriz sendo batizadas? Amém. Está feliz, Daniel? Você levantou a mão, Daniel? Assim, tá. Muito bem. Nesse momento eu vou pedir que possa cantar uma música aqui, Rose, enquanto a gente se prepara para realizar o batismo da Maria. Deus abençoe a todos. Eu vou batizar a Maria Beatriz agora. Ela vai mudar a roupa rapidamente, enquanto o pastor Edilson canta mais um hino. E eu vou pedir ao irmão Eloy que depois do hino faça a oração. A Maria Beatriz, ela vai lá para a porta para que ela seja cumprimentada por todos vocês. E no sábado agora, nesse sábado próximo, nós vamos entregar o certificado e aquele presente especial da associação, que vem com Bíblia, uma carta do secretário, alguns materiais para o crescimento da Maria Beatriz. Então, vem um pouquinho para cá, para o lado, então para cá, assim, vira de frente para a igreja, isso. Nesse momento, Maria Beatriz, com muita alegria no meu coração, eu vou te batizar, para que você viva diariamente essa experiência de crescimento ao lado de Jesus, a fim de que você possa dar muita alegria para os teus pais, muita alegria para essa igreja, e que você possa ser uma menina especial, um lírio de beleza humana.
E com muita alegria nesse momento, como teu pastor, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Deus seja louvado pelo batismo da Maria Beatriz. E ela é um cordeirinho que precisa de todo o nosso apoio, de todo o nosso carinho, de todo o amor da igreja, para que ela cresça em Cristo. Ela vai mudar a roupa enquanto a igreja canta. Em seguida, o irmão Eloy vai fazer oração e ela vai estar lá à porta para receber o abraço fraterno, carinhoso de todos vocês.